E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tendo aí um bom domingo ou um bom dia no dia que vocês assistirem isso aqui. Eu ia fazer vídeos em resposta ao que vocês me pediram no anterior, ia falar como que eu acho que o mundo vai estar daqui a 30 anos, ia falar sobre amor e paixão e acho que eu vou começar a abrir um espaço para falar muito da minha intimidade, não que isso interesse para vocês, mas que eu acho que ela pode levar vocês a provocações e a reflexões. Eu vim compartilhar esse vídeo maravilhoso com vocês, e se vocês não tiverem 2 horas e 25 minutos para investir, porque isso daqui não é um tempo perdido, não é um tempo gasto, não é uma partida de MOBA que te faz cair de rank. Isso daqui é um investimento, você tá investindo em conhecimento. E eu quero muito que vocês assistam esse vídeo entre 1 minuto e 13 e 1 minuto e 23. Em 1 minuto e 13 e 1 minuto e 23, em 10 minutos, o Antônio Tabet ele dá uma aula para o Monark sobre a diferença de coisas que o Monark ele precisa entender, ele precisa aprender. E eu não vou entrar no mérito dele já saber disso, na verdade ele é um mau caráter, eu não quero entrar nesse mérito hoje. O Monark ele precisa entender porque ele realmente se comporta como se ele acreditasse naquilo que ele fala a respeito de liberdade de expressão, e ele se comporta como alguém que não faz a mínima ideia do que liberdade de expressão seja. E o Tabet ele dá uma aula para o Monark a respeito disso. E eu entendo que o Monark ele esteja chateado porque ele tomou uma multa aí que ele vai ter que pagar por causa de uma coisa que um convidado dele disse, e ninguém fica feliz com isso. Porém, como eu coloquei aqui na minha pauta para conversar com vocês, o não conhecer uma lei não te exime de ter que cumpri-la. Então, se a gente foi para a escola, passou 15 anos na escola e não contaram para a gente na escola quais são as leis básicas do convívio em sociedade, aí o problema é da educação, e é por isso que a gente deveria querer que a educação fosse um pouquinho melhor, né? Quer dizer, para não falar absurdamente melhor do que essa porcaria que a gente tem, mas não vamos entrar nesse mérito hoje também. Eu vejo, quando eu postei no meu Facebook dizendo, olha, assistam essa aula aqui, teve comentários do tipo, cara, agora tá mais do que escancarado que o Monark ele é mau caráter, e tem que tirar esse cara, porque esse cara não tem que existir, ele é um desserviço, e eu não concordo com esse ponto. Eu brinco, protejam o Monark, porque defendem o espaço do Monark, porque ele é um espaço que deve existir. O que eu vou dizer para vocês agora eu não preciso nem falar, né, que é a minha opinião, tirada das minhas percepções, então vocês não têm que concordar com aquilo que eu estou falando, mas eu coloquei aqui alguns entrevistadores para que vocês entendam a diferença entre eles. A gente tem o Monark, e qual que é a mágica do Monark? O Monark ele se coloca como um cidadão comum com o discernimento médio de um brasileiro comum, que consegue fazer as perguntas e deixar o outro falar. O que eu acho legal desse podcast é a habilidade que o Monark e o Igor eles têm de conseguir fazer com que a outra pessoa, o convidado, se sinta à vontade para revelar quem ela é e tudo aquilo que ela pensa. E eles fazem isso muito bem, e é tudo isso. E isso é só o que vocês precisam saber. Porque quando vocês querem conhecer um convidado, é muito difícil que ele consiga durante 2 horas manter a sua máscara sem deixar escapar nenhuma coisa que entregue qual é a real natureza, quais são as reais intenções dessa pessoa no meio político, onde quer que seja e sobre o que quer que ela faça. E eles conseguem espremer bem a pessoa no sentido de que ela revele muito sobre a sua intimidade, sobre os seus pensamentos, sobre as suas opiniões, sobre esse posicionamento. E esses podcasts, eles são sempre sobre os convidados, eles não são sobre Monark e Igor. Eles não são sobre o que eles pensam, é sobre o que o convidado pensa. Então, se você parar para me perguntar se os conceitos e se a base do Monark é rica e se ele é um cara que eu considero admirável e respeitável, a resposta é: não interessa, eles são bons naquilo que eles se propõem, que é extrair aquilo que o convidado tem a oferecer. Porque eu também não sou dono de opiniões acuradas, e na verdade ninguém é dono de 100% de opiniões completamente acuradas sobre todos os assuntos. É simplesmente impossível. Mas a maneira como eles conseguem conversar com todo tipo de pessoa e extrair informações de todo tipo de pessoa, eu acho que é uma habilidade que não é para qualquer um. E se a gente tirar o Monark e colocar um outro maconheiro burro, muito dificilmente esse podcast vai manter a qualidade que ele tem. Não a qualidade de opiniões e crenças do Monark, mas a qualidade de exposição de ideias da maneira que elas acontecem nesse podcast. É por isso que ele é admirável. Você não pode querer comparar o resultado do podcast do Monark com o do Danilo Gentili, por exemplo. E aí você fala, você é hater do Gentili. Eu tenho ranço do Gentili, porque ele é um péssimo entrevistador.
Ele é eu não achava graça, e tudo bem porque eu não acho graça no monte de humorista, e isso não é culpa dos humoristas, é culpa da minha natureza de não achar graça em humor, e eu não assisto comédia, eu não assisto uma série de coisas, e aí eu sou chato mesmo. Mas as entrevistas do Gentili, na minha opinião, elas são extremamente pobres. Eu parei de assistir as entrevistas que ele faz porque eu saía frustrado, porque quanto mais eu gostava do convidado, mais frustrado eu saía dali. O cara me trouxe o ator do Jiraiya. Puta, no Japão eu não encontro ninguém falando desse cara. Procurem aí Jiraiya da década de 90, coisa que os velhos de hoje assistiam quando era criança. Quando veio esse ator, eu falei, cara, eu morei 10 anos no Japão e eu nunca vi ninguém falando sobre esse cara. Por quê? Porque ninguém sabe quem ele é. Porque foi um negócio que não fez sucesso no Japão de tão tosco. Mas como era a única coisa que eu tinha quando era criança, eu adoro esse seriado. Então quando esse japonês, ele foi, esqueci o nome dele agora, quando ele foi convidado no Gentili, eu tava babando. Eu falei, porra, eu quero saber quem esse cara é, eu quero saber a história da vida dele, eu quero saber o que aconteceu. Mano, o Gentili entrevistou ele por meia hora e não extraiu informação absolutamente nenhuma. Por quê? Porque o programa dele tem que ser engraçado, tem que ter aquele gordinho com aquelas sacadas, tem que ter a banda participando para o negócio ser engraçado e a plateia tem que rir. E nessa de fazer rir, mostra aí como que você tira a espada, mostra aí como que você faz a espada laser, mostra aí como que você dá cambalhota. E o cara saiu de lá sem ter dito quem ele era, do que ele gostava, onde ele nasceu, onde ele cresceu, o que ele estudou, o que ele fez. Você não aprende absolutamente nada sobre a pessoa e o que ela pensa. O Jô Soares, ele está um nível muito acima disso, porque ele consegue, além de fazer piada, mas aí vocês não vão ter essa sorte que eu tive de ver as entrevistas desse cara ao longo de muitos anos, porque ele já se aposentou, o Jô Soares já, enfim. O Jô Soares, ele conseguia extrair muito da pessoa e ele conseguia ainda fazer você dar risada. Então era um misto de humor, mas com muita informação. Quando você pensa em um entrevistador extremamente habilidoso, em quem você chega, opinião de Fausto, isso, entre muitos outros, porque não dá para ficar citando 200 pessoas aqui. Celso Loduca, do Quem Somos Nós, é um cara brilhante, que sabe fazer as perguntas e que sabe arrancar conhecimento das pessoas. Só que o Celso, ele está num nível tão alto e ele puxa a barra tão para cima que você coloca os programas do Quem Somos Nós para a população brasileira e metade dorme no 5º minuto. Por quê? Porque perde o fio da meada e não consegue acompanhar, e não consegue achar mais graça, não entende bolufas do que está acontecendo ali. Então, qual que é o problema do Quem Somos Nós? É que ele, infelizmente, é feito por uma pequena... por um pequeno percentual da nossa sociedade, uma pequena camada privilegiada que teve acesso à educação e informação, que tem discernimento e que domina a linguagem e que está acostumado a escutar sobre filosofia, está acostumado a escutar sobre história, está acostumado a escutar sobre sociologia, e para essas pessoas essas entrevistas são maravilhosas. A gente vai conseguir unir um país com o Celso Loduca? Não. Se eu pudesse um dia ser alguém, eu queria ser esse cara aqui. É uma pessoa que eu admiro profundamente. Tem gente que fala mal porque ele entra e ele é combativo e ele tenta defender o ponto dele, e é justamente o que eu mais gosto dele. Ele não aceita as coisas só porque o outro está falando, ele questiona, ele tenta arrancar, ele tenta contestar, mas sempre com respeito. Isso é uma coisa que eu gostaria de conseguir fazer, e se eu fosse me tornar um entrevistador um dia, eu seria o Celso, mesmo que eu tivesse 2.000 visualizações por vídeo, e não, sei lá, 500 mil, 1 milhão, como o Monark. Porque eu precisaria por essa qualidade. Mas não dá para você negar a importância social que um podcast como o do Flow hoje tem na sociedade. Porque se você acha o Monark burro, é porque você já se expôs a muito conhecimento que muito provavelmente você encontrou na internet e não na escola. Então, é o acumulado de conhecimento desse podcast e de outros podcasts que está te dando o pensamento crítico, que está te levando à capacidade de poder dizer que o Monark é burro. Agora lembrem, coisas que eu já falei em outros vídeos aqui. Honobakawa nanimo dekinai. Burro de verdade não consegue fazer nada. É preciso muita habilidade para fingir ser burro. O Bolanos, que fazia o Chaves, o Renato Aragão, que fazia o Didi, e os políticos que fingem burrice, que fingem descontrole, fingem estupidez, eles são atores, e são atores extremamente capazes. Extremamente capazes.
E aí agora, sei lá, 10 minutos depois de começar o vídeo, bom, eu sou muito grato porque, por exemplo, se o Tabet ele tivesse sendo entrevistado por, sei lá, Marília Gabriela, Bruta Lombardi, Jô Soares, se o Celso Loduca entrevista o Antônio Tabet, ele nunca colocaria um pensamento tão burro como o do Monark. Jamais, ninguém teria um pensamento burro desse. Mas qual que é a vantagem da existência desse programa? A burrice do Monark, ela é representativa. Por quê? Porque tem muita gente na nossa sociedade que pensa exatamente igual a ele. E é justamente por isso que esse tipo de conversa tem que existir e tem que ser escancarada e todo mundo tem que poder ver isso aqui. Então a gente parte de uma premissa básica, que não se pode tolerar os intolerantes. Você tem que entender, para ter o mínimo de coerência no convívio com a sociedade, você tem que entender e você tem que respeitar isso daqui, que não se pode tolerar os intolerantes. O que é uma pessoa intolerante? Uma pessoa intolerante é uma pessoa que grita negros têm que morrer e gays têm que ser apedrejados. Isso é uma pessoa intolerante. Essa pessoa intolerante, ela não pode ser tolerada. Por que ela não pode ser tolerada? Porque as pessoas são estimuláveis. As pessoas são burras em sua maioria. Então, se eu fundar uma seita, e se eu for pra praça, e se eu começar a distribuir comida para pessoas, e dizer que eu as amo, e dizer que o problema do mal da humanidade é que existem algumas pessoas entre nós que têm os olhos verdes, e se eu der comida para essas pessoas todo dia, e se eu der amor a essas pessoas todo dia, e se eu der afeto a essas pessoas todo dia, e se eu chamar essas pessoas de inteligente todos os dias, e se na sobremesa eu ficar destilando ódio contra pessoas de olhos verdes, não me surpreenderia que a minha seita crescesse ao longo do tempo, que mais pessoas tomassem o meu lugar e distribuíssem alimentos e fizessem essa pregação, porque elas conseguiriam visibilidade, elas conseguiriam dízimos ou alguma coisa dessas pessoas, elas conseguiriam sensação elas conseguiriam arrebatamento de muitos fiéis, e esses fiéis lhes dariam muito poder a partir dessa influência. E eu não duvido que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, se a minha seita fosse bem sucedida, se ela tivesse um monte de camadas, se ela tivesse um monte de coisa, mas se garantidamente 30 minutos por culto eu ficasse destilando ódio para pessoas de olhos verdes, não me surpreenderia que, caso essa seita crescesse, daqui 10 anos pessoas de olhos verdes começassem a ser apedrejadas na rua, porque afinal de contas eu estou falando durante 1h30 sobre bem e sobre amor, e durante meia hora eu estou falando sobre os problemas da humanidade, e eu estou falando que a culpa é de pessoas que nasceram com esses olhos dessa cor. Pessoas são estimuláveis e o conhecimento ele é reproduzível, porque uma pessoa dessa praça que eu converter, ela pode abrir a própria praça dela e começar a falar para outras pessoas tudo aquilo que eu falo de bom, de amor, de acolhimento, de relacionamento, de trabalho, ensinar inglês para as pessoas, tentar fazer com que elas tenham uma vida melhor, só que ter aquele minuto de ódio, para fazer aquela sensação de pertencimento a um grupo, para fazer aquela coisa tribal que toda seita precisa ter. Essa pessoa ela pode ficar durante 30 minutos destilando ódio contra pessoas de olhos verdes. E a minha igreja falando isso, e a igreja do outro falando isso, e o grupo do outro falando isso, daqui a pouco, igual terraplanista, igual antivacina, a gente pode ter, por exemplo, 2% da população fiel à minha religião, à minha nova seita, e esses convertidos, eles terão números suficientes para validarem a crença do outro, e eles podem de fato, genuinamente acreditar que o olho verde é o problema, e eles podem começar a matar pessoas com olhos dessa cor. Se você não acha absurdo que travestis sejam mortos, assassinados pelo fato de serem travestis, e de que negros sejam espancados pelo fato de serem negros, se você não acha isso uma aberração, uma burrice da nossa sociedade e um resultado de um trabalho lastimável que foi feito ao longo da história, você tem um sério problema de falta de discernimento mesmo, e você tem que entender que não conhecer alguma coisa, onde que eu coloquei aqui, a ignorância não implica a inexistência. O fato de você não achar que exista racismo não faz com que o racismo não exista. O fato de você não achar que exista determinada coisa não implica que essa coisa não exista só porque você acha. Então é um desconhecimento absurdo você achar que não existem grupos
frágeis hoje em dia que são punidos pelo simples fato de serem quem são, pelo simples fato de existirem do jeito que existem. Pessoas são estimuláveis. E o Monark ele teve uma lição em 10 minutos, porque o Tabet ensinou para ele entre 10:13 e 10:23, não com essas palavras, mas que não conhecer uma lei não te exime de cumprir essa lei. Não te exime de cumprir essa lei. Então, por exemplo, se você empresta a faca para alguém, dá uma carona para alguém, essa pessoa pega uma pessoa, esfaqueia e mata uma pessoa. Se você pega essa pessoa que foi morta, coloca dentro do seu carro e amarra um paralelepípedo no pé dela e joga numa represa, e depois você é preso, e aí perguntam: o que você fez? Eu emprestei a faca, dei carona, eu carreguei o corpo e joguei na represa, mas eu não matei ninguém. Não é crime, eu só tava com o cara lá. Não fiz nada. Existe uma lei que diz que se você ajuda um criminoso, então você está envolvido, então você vai ser punido como criminoso, como participante daquele ato. Mas eu não quis, eu só estava com o cara porque o cara é o meu amigo. A sua ignorância da lei, o não conhecimento da lei não te exime da obrigatoriedade de ter que cumpri-la e de ser punido por ela caso você a transgrida. Isso é básico da lei. Então, o Monark, ele não saber que um cara falando, ele segue a lei do país dele e ele segue os contratos da plataforma, os termos de uso da plataforma a qual ele aderiu. Então ele chama um cara, esse cara ele começa a fazer uma propaganda anti-ciência. Ele é punido pela plataforma e ele acha que ele pode reclamar da insatisfação dele lutando pela liberdade de expressão, sendo que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra coisa. Você tem a liberdade de expressão para falar o que você quiser. Você tem liberdade para falar o que você quiser, só que usando a liberdade de expressão, de falar absolutamente tudo o que você quiser, você pode incorrer num crime. Por exemplo, de dizer que negros têm que morrer. Isso é crime, dizer isso é crime. E uma vez que você comete esse crime, você é punido por isso, e a punição ela envolve cerceamento. Você vai ser proibido de falar em praça pública, alguma coisa desse tipo, senão a sua punição vai ser muito maior. Muito maior. Então ninguém tira direito de brasileiro algum de sair na rua defendendo o nazismo e a morte de judeus. Ninguém proíbe a ida e a fala. Só que uma vez que isso é crime, se você usar sua liberdade de expressão que existe para cometer um crime, você vai ser punido pelo crime que você cometeu. E a liberdade de expressão, você já fez uso dela antes de cometer o crime. Então o Monark ele se posiciona do tipo: estamos perdendo a nossa liberdade de expressão. Não, Monark, vocês não estão perdendo a liberdade de expressão. Liberdade de expressão vocês perderiam se vocês não pudessem fazer o podcast. Agora, uma vez que você comete um crime no podcast, você precisa ser punido pelo crime do qual você participou. Porque enfim, veja, ele diz uma coisa muito engraçada, porque assim, não pode ter essa lei, e é muito engraçado. Não, você pode falar que duvida, chama que ele fala que duvida. Ele fala que duvida com intenção maligna. Não é uma intenção, ele faz isso com intenção de sabotem você. Entende o que eu tô falando? Olha só. Não, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que é perigoso, sei se você entende. Eu acho que é perigoso você dar essa ferramenta pra mão do burocrata, é só isso. Entendeu? A partir do momento que tem alguém que tem o controle de escolher se você vai poder falar ou não. Então, aí ele fala: você não pode dar o poder disso na mão de um burocrata. Esse poder não é poder para um burocrata, Monark, é a lei. A lei é criada e os burocratas eles vão garantir que essa lei está sendo cumprida. E se o burocrata ele interpretar mal a lei, você pode recorrer a tribunais superiores. Se você acha que não cometeu um crime, você pode recorrer. E quanto mais alto a instância, maior a exposição dessa instância e mais ela vai ter medo de fazer alguma coisa que seja contra a lei, porque isso vai impactar a popularidade e a respeitabilidade dela. Você não está dando poder na mão do YouTube de dizer o que você pode falar ou não. A sociedade debateu isso e decidiu o que você pode falar ou não.
Eu acho que fudeu. Eu acho que deu merda pra caralho. Mas olha só, um cara que fala, eu acho que beber refrigerante é uma delícia, acho que as pessoas deveriam beber refrigerante. Não é crime beber refrigerante. A pessoa pode beber refrigerante, ele pode ficar até virar diabético. Se ele quiser encher o rabo dele de Coca-Cola, se ele quiser botar duas garrafas de, sei lá, no rabo e com mentos ainda pra ele dar um foguete e ir pra lua, azar dele. Se as pessoas fizerem isso, não é crime. Agora, o cara que fala, durante uma pandemia, que morreu só mais de 600 mil pessoas, ele fala assim, o cara que incentiva, que não se use máscara, que as pessoas não se vacinem. Tem gente morrendo, tem família perdendo pai, mãe, filho, avô, por causa disso. O cara que fala, eu acho que, tem gente que fala isso, tá? Tem gente que fala, eu acho que o cara que é preto é uma sub-raça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala, gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá, o cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, sei lá, tem gente que apanha e morre por causa disso. Então esse tipo de discurso tem sim de ser cessado, mas pela lei, por quem quer, por todos nós. Pela lei. É claro que pela lei, Monark. Então, assim, esse tipo de discurso tem que ser cerceado pela lei. É claro que é pela lei. O que você vai querer? Que a gente tenha todo dia um tribunal da internet dizendo que quem deve ser cancelado ou não? Não precisaria desse cancelamento se todas as pessoas elas fossem punidas pela lei no momento em que elas incorrem em crime na fala e no comportamento delas. É a lei que a gente tem que proteger e que a gente tem que garantir que seja cumprida. A lei por mim, por você. Eu não gosto dessa ideia só porque essa ideia pressupõe, sabe, que os juízes vão ser justos. Desculpa, nessa hora eu ri gostoso. E a primeira, e a segunda e a terceira risada nunca são tão gostosas quanto a primeira. E ele fala assim, não tem que ter lei que cerceie a liberdade de quem cometeu um crime com a liberdade de expressão, porque senão você parte do princípio de que os juízes eles serão justos. Então vamos pegar o raciocínio do Monark e vamos esticar ele. Eu não acho que assassinato deva ser crime, porque se tem uma lei que proíbe assassinato, você parte do princípio de que os juízes serão justos. Eu não acho que deva ser proibido você dirigir bêbado. Porque se você dirige bêbado e atropela alguém e mata alguém, e tem uma lei que diz que você vai ser preso se você matar alguém dirigindo bêbado, você parte do princípio de que os juízes eles serão justos. Eu sei que ao vivo, ali no tete a tete, é muito difícil o seu cérebro acompanhar e às vezes você fala coisas irrefletidamente. Essa foi uma das coisas que você falou irrefletidamente, porque em natureza ela não faz o menor sentido. Eu te odeio pela sua fala? Não, mas uma vez falado, uma vez que essa conversa aconteceu, reflita sobre o tamanho da merda que você disse. Reflita sobre o tamanho da merda que você disse, porque não existe resposta para essa besteira que você falou que não seja uma cara como essa que ele tá fazendo. Porque você não tá nesse grupo. Porque você não é um cara que anda na rua e fala assim, tá aí, vou matar você. Por quê? Porque você existe. Não pode ser, mas eu acho que pode ser, é claro que é. É claro que é. Imagina, se você fosse preto, se você fosse trans, se você fosse gay, se tivesse morrido alguém na sua casa, próximo a você, porque a pessoa acreditou em alguém da rádio XPTO que disse que vacina não era legal e a pessoa morreu, talvez até o seu luto demorasse a chegar, mas por causa da vacina, mas todos os outros restos, todas as outras situações, com certeza você pensaria assim. E aí por isso eu pensaria que vale a pena eu dar na mão do burocrata o poder de cercear a liberdade de expressão dos cidadãos. Olha a diferença, Monark, entre você punir alguém que usou a liberdade de expressão para impulsionar uma campanha de fake news, para gerar uma falsa crença nas pessoas, para que elas se expusessem ao risco e se contaminassem e morressem logo, quem tinha que morrer. Olha a diferença de você punir uma pessoa que cometeu esse crime e de você cercear a liberdade de expressão a palavra da maneira como você a colocou, cidadãos. Ninguém está cerceando a liberdade de expressão dos cidadãos. As pessoas estão falando que crimes cometidos com o mau uso da liberdade de expressão devem ser punidos e que a punição vai ser o cerceamento. É muito diferente isso, Monark. É muito diferente isso. Se esse burocrata estudou pra isso, é um cara preparado pra isso e tem competência pra isso, a gente precisa acreditar. Eu não tô dizendo, olha só, Monark, eu não tô dizendo que o que a gente tem hoje é o melhor dos mundos. E eu não tô de novo dizendo que as pessoas são as melhores ou as mais adequadas pra fazer esse papel, mas a gente precisa acreditar nas instituições. Tá, Betty, é genial o que você fala, porque, assim, a gente nunca vai viver num mundo perfeito. A gente nunca vai viver num mundo perfeito. A democracia, ela nunca vai funcionar da maneira que todo candidato promete. Todo candidato fala, se você votar em mim, eu vou consertar essa porra. E aí o negócio vai ficar redondo e você vai ver como o negócio vai ficar da hora. Isso é mentira, porque não vai ficar. A nossa sociedade, ela sempre vai ser um conflito de interesses e nós não estamos, no momento, numa situação ideal. Deveria estar muito melhor no mínimo. Tem que melhorar muito para ficar ruim. Deveria estar ruim, pelo menos, está péssimo. Só que a gente tem que partir de linhas de base e essas linhas de base elas têm que ser racionais. Elas têm que ser a aplicação das leis que já foram criadas para isso e a criação de novos. Acreditar num ministro do STF do que num paga-pau desse da Jovem Pan. Eu prefiro acreditar em um dos dois. Tudo bem, mas se eu tivesse um dos dois, eu escolhi o meu. Tá bom, tudo bem. Eu só realmente, a minha única ressalva é essa, assim, nossa liberdade de expressão. Eu acho que a sociedade precisa rechaçar esse tipo de conversa, esse tipo de coisa, e eu tô também 100% de acordo. Claro, com certeza. Então, a sociedade tem que rechaçar, mas se não tem lei, como que você rechaça?
Veja, Igor, você foi um ponto aqui de equilíbrio. E aí você fala, cara, a sociedade ela tem que rechaçar esse tipo de gente que vem com essas mentiras aí contadas, de que cloroquina funciona, de que você não tem que usar máscara, de que a sociedade ela tem que parar isso. Sim, a sociedade tem que parar isso, mas como é que ela para? Porque tem uma pessoa gritando, dizendo que a vacina vai te matar. Na praça essa pessoa está fazendo isso. Então a sociedade tem que parar isso. Mas como que a gente faz? A gente vai lá e dá porrada no cara que está na praça? Não, a gente usa a lei para tirar ele de lá. Por quê? Porque a lei tem que ter, a lei ela deve cobrir o cerceamento ao discurso de ódio. E o cerceamento, agora com essa internet que a gente está aprendendo a lidar com ela, a propagação impulsionada de fake news. Então a sociedade tem que parar, sim, mas como que a sociedade para que você não tenha que parar o seu trampo? Você está fazendo Uber, você vai deixar de entregar pizza para ir tirar o cara da praça porque ele está falando merda? Você está trabalhando no seu hospital, onde você faz plantão lá. Você vai sair do hospital para tirar um cara da calçada que está com cartaz anti-vacina? E você vai fazer o que para tirar o cara de lá? Você vai dar tapa na cara dele? Não, você vai usar a lei. E precisa existir uma lei que faça com que as pessoas parem de fazer merda. É sobre isso que nós estamos falando. De humanidade. Sim, mas você confia num político para ter a ferramenta mas se você não confiar num político, você vai confiar em quem? O político, ele é seu representante. E as pessoas, elas devem fazer pressão nos seus representantes para que elas votem leis que façam sentido e que revoguem leis que não fazem sentido. Essa é uma discussão política, não tem outro caminho que não seja discussão política. Agora, como nós temos gatilhos implementados há mais de 50 anos de que falar de política é coisa de bandido, a gente não quer falar de política, mas falar de política é a única maneira que a gente tem de chegar numa sociedade que tenha mecanismos para impedir esse tipo de merda acontecer. Eu tenho um pouco de medo. Óbvio que assim, você tem o seu motivo, eu entendo que você tem seu motivo pra duvidar do poder. Eu entendo isso. Por quê? É a história da pena de morte no Brasil, né? Fala, porra, eu quero pena de morte no Brasil, eu quero pena de morte no Brasil. Não, cara, você não quer pena de morte no Brasil. Eventualmente, quantos inocentes vão morrer por causa disso? Eventualmente, você dá poder pra um cara dizer, isso aqui é discurso de ódio, eu quero que você saia do ar. Claro que vai ter um desembargador merda. Isso é um problema. Eu acabei de falar pra vocês aqui de quantos juízes já tentaram tirar tudo do partido do ar. Por quê? Porque ele julgava. Só que a gente conseguiu manter, foi quando chegou nas esferas mais altas do poder, os caras têm uma responsabilidade ali de falar assim, pô, isso aqui não é. Isso aqui é discurso de ódio. E quando não tiver? E eles tiverem, e quando um outro louco igual o Bolsonaro? Entenda. Você vê que você tem que estar focado em estar certo e você tem que analisar o seu comportamento à luz da lei. E se a lei diz que aquilo que você fez não é crime, você bate o pé até você vencer de que aquilo não é crime. E então você começa um movimento coletivo da sociedade para dizer, o STF tá condenando pessoas inocentes. E aí a discussão, você vira um mártir da sociedade porque você está sendo condenado de forma inocente. E quando você faz todo mundo entender a lei e todo mundo entender que aquilo que você fez não viola a lei, você mostra que você é inocente e você pede para ser compensado pela injustiça que foi cometida contra você. Quando começaram a gritar que o Porta dos Fundos tinha que sair do ar por causa daquele negócio de Natal que eles fizeram, eles falaram, cara, a gente não vai voltar atrás porque a gente não cometeu crime. E advogados processando eles e advogados defendendo eles, o que aconteceu? Eles ganharam, porque eles estavam de acordo com a lei. É sobre isso. Bolsonaro foi um cara que tiver controle das ferramentas. Então, por isso que a gente tem que lutar para não ter esses loucos no controle das ferramentas. Ou total, lutar para ter essas ferramentas que possam controlar o que a gente fala. Não tão facilmente, pelo menos. Então. Tá vendo como é perigoso? Porque aí quando você fala assim, olha, eu não tenho que ter essas ferramentas para controlar o que a gente fala, aí você quer então que a gente tenha tolerância com os intolerantes e todo mundo vai poder dizer exatamente tudo aquilo que puder. E nós já passamos dessa fase, Monark. A gente já passou dessa fase. A gente já saiu desse Dark Age aí, dessa era das trevas da sociedade. A gente está tentando melhorar um pouco. E o fato de você não entender que como sociedade a gente está tentando melhorar não exime a verdade, a existência da verdade, que nós estamos tentando melhorar como sociedade, colocando regras para punir o crime das pessoas que abusam da sua liberdade de expressão. Realmente se preocupar com isso. Porque aquela coisa lá, com a tecnologia revolucionando a comunicação, a gente deu voz para muitas pessoas, né? E isso estabilizou muitas balanças de poder que você tinha na mídia e na política também. E esses pessoas estão assustados com essa nova liberdade alcançada pela sociedade. E eu enxergo eles tentando formas para impedir que a gente tenha essa pluralidade que a gente tem. Então, me fala uma lei que foi aprovada por esses poderosos que impedem que você de falar alguma coisa que não seja um crime de discurso de ódio ou de propagação de fake news da nossa sociedade. Me fala uma lei. Me fala um assunto aí que você não pode falar. Se você falar mal do governo, se você fala assim, o governo é uma bosta e esse presidente nosso, ele se finge de burro para favorecer uma elite de 200 famílias aqui no Brasil e algumas no exterior e de alguns países fora,
Se você tem a liberdade de falar isso para que as pessoas não escutem porque elas não estão interessadas em saber, é porque nosso direito de liberdade de expressão ele está garantido dentro daquilo que não é proibido pela lei. Por quê? Porque aquilo que foi proibido pela lei é danoso à sociedade. Vão tentar impedir falar, eu quero tirar tua voz. Não, mentira, vai fazer justamente isso. Esse cara é mau. Vamos tirar a voz dele. E aí ele cria a ferramenta. E aí depois ele começa a usar, compensa a ferramenta e usar pra nós mesmos. Então, por isso que eu acho o seguinte, a gente precisa separar o joio do trigo. Uma coisa é você falar assim, eu quero que seja tudo o tempo todo. Não, é óbvio que não é isso que eu quero. Eu quero que haja, sim, um tipo de controle sobre o discurso de ódio ou sobre a desinformação que leva a crimes, que leva a morte. Ponto. Eu não quero que tirem o fulano do canal XPTO do ar porque eu não gostei dele porque ele falou mal de mim. Ou porque ele me criticou. São duas coisas completamente diferentes. Por isso que eu digo que a solução pra isso é uma só, é a educação. Porque se você tem um povo educado, você tem um povo educado que consegue fazer pressão popular pra o poder agir de maneira diferente. Ou você tem um povo educado pra eleger. Mas que é burrice, porra. Exatamente. Mas a gente tem gente morrendo hoje que acredita numa montagem que o cara mandou no grupo do Zap dele. Ou que dá desinformação. E aí tem gente acredita na rua. Porque ele é um negócio, sabe? Então assim, e a gente tá chegando numa era que é bem perigosa, que é a era do deepfake. Imagina, o cara vai assistir um vídeo que não foi dele, falando alguma coisa, esse cara pode, imagina, na campanha agora de 2022, cria um vídeo que o candidato tal é pedófilo. Você imagina, o cara vai um tiro na cara, né? Sim. Não, com certeza é uma discussão. Então, mas isso daí também, isso já é crime, fazer algo nesse sentido. Sim, mas é isso, exatamente, esse tipo de crime tem que ser proibido. Isso aí com certeza. Tá vendo? Então, assim, se fosse alguém falando que o político que você gosta é pedófilo sem prova, para que ele seja linchado em praça pública, se você entende que isso é um crime e você quer que esse tipo de notícia não pode ser veiculado, por que é que você acha que não deveria existir lei nenhuma para cerceamento de pessoas que cometem crimes em sua fala só porque um desses caras que cometeu o crime era convidado seu e você tomou uma multa por isso? Cara, questiona a multa, não questiona a criminalização da fala do cara porque ele cometeu um crime. Mas pra muita gente isso é liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão não é você ir numa sala lotada de cinema e gritar fogo. Isso é crime. Tipo, se você for numa sala lotada de cinema e gritar fogo sem gritar fogo, isso é crime, porque pode causar pisoteamento, pode causar... Aqui o monarca, ele se desmente. Então ele desconstrói toda a argumentação dele de que cada um pode falar o que quiser a hora que quiser. Aqui ele acaba de se contradizer completamente. Monarquia é a mesma coisa. Eu sei, só que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tá numa sala de cinema, na internet. Na internet é uma sala fechada de cinema, entendeu? Tem que ter uma... A internet não é uma coisa, a internet não é território livre, a sala de cinema é bem maior. Porque se você fala fogo dentro da sala de cinema, as pessoas morrem pisoteadas, quando você grita, entre aspas, esse fogo, na internet, no grupo de WhatsApp da tua tia, as pessoas são pisoteadas não é dentro da sala de cinema, são na rua, na porta de casa. A gente já fala a gente concorda que então aí assim, ele fala, não, é diferente, porque... Por quê? Porque na sala de cinema ia dar pra contar quantas pessoas foram pisoteadas e no mundo real, não? Então assim, a internet é diferente de uma sala de cinema. A sua ignorância de quantas pessoas morreram por não tomar vacina, a sua ignorância de não saber quantas pessoas morreram por não usar máscara, a sua ignorância de não saber quantas pessoas morreram por acreditar na cloroquina e se expor a risco porque achavam que aquele remédio funcionaria, a sua ignorância em relação à quantidade de vítimas que foram fatalizadas por esse grito de não tá pegando fogo, não. Porque o que o governo fez não foi chegar na sala de cinema e falar fogo quando não estava pegando e algumas pessoas foram pisoteadas. Existia um incêndio no shopping e o governo ele entrou na sala de cinema e falou, galera, calma, não tá acontecendo nada. Pega esse copo d'água aqui, ó. Se você vê fogo, você taca o copo d'água, que vai apagar o incêndio. O que o governo fez foi isso. E se isso não é crime, então assim, o que o governo fez foi entrar num shopping pegando fogo, entrar na sala de cinema e falar assim, galera, tá de boa, qualquer coisa joga essa Coca-Cola aí, ó, que tem o gelo e vai apagar o incêndio. E o fogo entrou e vitimou pessoas ali dentro daquele cinema. Pessoas morreram dentro do cinema. E a gente está lutando para responsabilizar esse trabalho e as pessoas estão dizendo que não, que na verdade o que o governo fez foi fazer uso da liberdade de expressão dele. E a coisa ela vai além, e ela fala assim, o monarca tem uma hora que ele fala assim, pô, mas já tem leis para isso, você não tem que ficar deixando os caras criar outras, tá para chegar o ponto em que ele fala isso. Até 1h23 encerra todo esse assunto. E vamos lá, não existe, monarca, a possibilidade de você ser incriminado por uma lei que ainda não existe. Então, vamos supor que inventam um robô amanhã e todo mundo tem esse robô e eu vou lá e quebro o robô do cara. Existe uma lei que me proíbe de quebrar robôs? Não existe. Isso significa que eu posso sair quebrando o robô de todo mundo que eu não vou ser preso? Não, porque o robô que foi inventado hoje, amanhã ele será categorizado pela lei como uma propriedade do meu vizinho. E se eu vou lá e quebro o robô dele, eu estou quebrando a propriedade. Existe uma lei que me proíbe de quebrar, de vandalizar a propriedade do outro.
Agora, às vezes os caras descobrem alguns glitches, quem joga game está acostumado com isso, alguns exploits na lei, eles fazem uso disso. Tem a Valeant, por exemplo, que é uma farmacêutica americana. A Valeant, ela saiu comprando um monte de laboratórios que faziam poucos medicamentos para doenças raríssimas. A Valeant saiu comprando todos esses laboratórios pequenos e aí, de repente, só ela detinha o know-how e só ela detinha o poder de produção de remédios para doenças extremamente raras. A gente está falando de uma população de 200 milhões, você ter 200 pessoas com essa doença. Ela comprou esses remédios e o que ela fez? Ela pegou remédios que custavam $8 e começou a vender por 850. A Valeant fez isso. Aí você fala, pau no cu deles, eu não vou comprar um remédio caro desse jeito. Você não, mas você tem um plano de saúde e o seu plano de saúde cobre esse medicamento. A Valeant extorquiu e quebrou companhias de seguro de saúde americanas fazendo isso. Eles foram condenados? Não, porque a lei americana não considerava crime você comprar um laboratório e não considerava crime você aumentar o preço de alguma coisa. Por quê? Porque já que o mercado se autorregula, não existia uma lei que te proibisse de abrir a padaria hoje de manhã e colocar o preço do pão, de um pãozinho, por R$3.500. Não existia uma lei nos Estados Unidos que te proibia de vender um pão por R$3.500, de vender uma capinha de celular por R$25.000 no Mercado Livre. Isso não é crime. Por quê? Porque o mercado se autorregula e ninguém vai ser imbecil de comprar isso. Só que a Valeant fez isso com medicamentos extremamente raros, de laboratórios extremamente específicos, para extorquir, para sangrar dinheiro de operadoras de saúde. Aí quando você ligava chorando para a Valeant, falava, porra, eu não tenho plano de saúde porque eu sou pobre, eu pagava $8 e agora vocês estão me cobrando 850. Aí a Valeant abria um sorriso para você e falava assim, toma aqui de graça o medicamento para você, meu filho. A última coisa que a gente quer é prejudicar a sociedade, toma aqui, ó, de graça o remédio para você. Por quê? Porque ela estava cagando pro seu dinheiro, porque cada pessoa que tinha plano de saúde fazia com que ela ganhasse $850 por um remédio, dólares por um remédio de 8. Essa empresa fez isso. E por que ela não foi punida? Porque ela não pode ser punida por um crime que não é tipificado como crime, porque não existia uma lei para isso antes dela fazer a merda que ela fez. Em 1995, uma seita japonesa chamada Shinrikyo foi lá e jogou bomba de gás na estação de Tóquio. E esses caras, eles estavam tendo uma dificuldade enorme de condenar esses caras e manter eles na cadeia. Por quê? Porque você tinha que ficar encaixando o comportamento deles na lei. Você tinha que ficar encaixando o comportamento deles na lei, porque não existia uma lei específica que te proibisse de jogar bombas de gás numa estação de metrô, porque ninguém do Senado, ninguém do Congresso, aliás, achava que um dia haveria alguém interessado em fazer uma besteira dessa. Então, eles votaram essa lei e falaram, porra, depois a gente vai ver como é que a gente vai prender esses caras, mas vamos votar essa lei agora. E escreveram a lei e aprovaram rapidamente a lei. E uma semana depois dessa bomba ter sido jogada no metrô, já existia uma pena de prisão perpétua para quem jogasse bomba de gás em estações de trem ou em locais públicos que pudesse vir a matar pessoas. Aí essa lei já havia sido aprovada. O tempo inteiro, Monark, a gente tem que atualizar a lei para que ela cubra novos crimes que a gente não havia previsto, que a gente não sabia que aconteceriam. E o que a gente não sabia em 1990, quando não existia internet? A internet existia, mas não existia no computador das pessoas, porque elas tinham MS-DOS, elas tinham disquete de 5 polegadas. Elas não tinham modem no computador delas, elas jogavam no máximo Prince of Persia no monitor verde e branco. Nessa época não existia preocupação com fake news. Nessa época as pessoas não sabiam que impulsionamento de fake news era caríssimo. Nessa época a gente não sabia que fake news elas seriam disfarçadas de iniciativa orgânica. Nessa época a gente não sabia que as fake news seriam colocadas como opinião, como boa intenção. Então não existiam mecanismos na lei que punissem comportamentos que estão gerando essa sociedade de merda que a gente está vivendo hoje.
Por quê? Porque o governo, ele teve o dinheiro para fazer o impulsionamento das fake news, ele criou um consenso em um percentual elevado da população. Essa população começou a destilar ódio, começou a se medicar de forma errada, começou a ter comportamentos de risco, começou a morrer. E quando você tenta punir a pessoa que começou tudo isso, você vê que não tem na lei um mecanismo que a impeça de fazer isso. Enquanto é o seu presidente, é o cara que você admira, enquanto é o governo que você gosta fazendo isso, você fala, não tem mais o que fazer mesmo. Do mesmo jeito que você não quer que determinada pessoa possa falar alguma coisa. Enfim, quando for o governo que você não quer, o que é que você vai ter para te proteger se não existirem leis e mecanismos para cercear os abusos cometidos por eles? Essa é a questão que é colocada aqui. Então, esse tipo de debate, ele é extremamente importante. E aí eu vou deixar um gancho, porque me fizeram uma pergunta, como é que eu acho que o mundo vai estar daqui 30 anos? Daqui 30 anos, eu acho que as pessoas elas vão ter se exposto tanto a diálogos como esse, que a média de capacidade de discernimento de certo e errado, do que é absurdo e do que não é, vai estar um pouco mais alta do que ela está hoje, porque hoje a ignorância ela é muito grande. Hoje o monarca ele é representativo na sociedade. Eu quero que daqui 30 anos não seja mais monarca, seja um como Tabet, por exemplo. Ou alguém com um maior discernimento do que é certo e do que é errado, e que a gente não precise perder tempo nesse tipo de discussão. Eu quero que daqui a 30 anos a gente olhe para trás e fale, puta, que debate imbecil que eles estavam tendo, né? Como eles estavam falando sobre coisas óbvias. Exatamente, lá atrás eles não sabiam que era assim. Pensem a respeito disso. Espero que isso daqui cause reflexões sadias e que levem vocês a boas conclusões aí a respeito, a partir das reflexões de vocês. Por hora é isso, um grande abraço.